Fala, seus bereanos, suas bereanas de Jesus. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, gente? Eu sei que já tem bastante tempo que eu quase não apareço por aqui. Pois é, mas eu tô de volta, eu tô por aqui, eu tenho acompanhado algumas coisas que têm acontecido nessa nossa internet, né? E nesse vídeo aqui do canal Bereia com Melo, sobre tantas coisas que têm acontecido, eu tenho acompanhado desde a época do carnaval, né? Desde o carnaval que já passou, de coisas que aconteceram, por exemplo, daquele pastor, né, lá no São Bódromo, que apareceu falando que o carnaval não era do capiroto, o carnaval é de Jesus, né, e outras coisas que foram indo, né. Teve aquela polêmica também da Aline Barros também, né. Pois é, teve a polêmica da Aline Barros também, e entre outras coisas que eu pensei: "Cara, vou gravar e vou falar sobre isso. Vou gravar e vou falar sobre isso". Só que eu ando tão atarefado, gente, tão atarefado. Tô fazendo obra na minha casa, né, tem tantas coisas acontecendo que eu realmente não tive tempo. Mas dessa vez eu tirei um tempo para poder comentar com vocês sobre algo que está acontecendo na internet, que realmente chamou a minha atenção, né, que é o caso do Paulo Júnior. Quem não conhece o pastor Paulo Júnior, foi referência para muitos, né, para muitas pessoas, muitos cristãos, aqueles que gostam de ouvir evangelho de verdade, não essa massagem de ego que a gente vê por aí. E eu me lembro que o pastor Paulo Júnior, ele chegou a ser algumas referências, eu cheguei a citar sobre pregadores que eu escuto. E, claro, tinha vezes que eu sempre fazia a observação dizendo: "Não, eu sei que às vezes ele é bem duro nas palavras, mas eu gosto das palavras que saem do evangelho, que sai da boca dele, porque isso é bom que me confronta". Então tudo aquilo que me confronta, que não me deixa na zona de conforto, que não me deixa estagnado, massageado, é bom, que faz a gente despertar. Mas acontece que de um tempo para cá aconteceu algumas coisas e a internet tem falado muito sobre o pastor Paulo Júnior e principalmente os canais de fofoca, né. Né, os canais de fofoca, né. Eu tô rindo por causa da palavra fofoca, viu, gente, porque eu consigo entender a galera que defende o pastor Paulo Júnior. Não é que a galera tá passando a mão por cima, né, do pecado que ele revelou, daquilo que ele veio à tona e ele colocou, né, dizendo que ele não se via apto, né, a continuar pastoreando uma igreja, porque, agora alguém que denunciava o pecado, agora ele está se denunciando, né. E eu também já me vi fazendo isso e inclusive eu tenho projetos que eu estou, fazendo obra aqui na minha casa e coisas que eu tenho, projetos que eu tenho dentro do meu coração, a qual eu não me sinto digno também, né, eu não me sinto digno. Segunda-feira eu estive numa igreja visitando junto com um amigo meu, e aí eu vi algumas coisas da parte de Deus, assim, e depois eu vim comentando no meio do caminho com uma outra pastora, amigo meu uma amiga minha, e a gente estava conversando, e eu estava falando sobre coisas que eu não me sinto digno mesmo, sabe. Não me sinto digno. E é bom, porque quando você não se sente digno, você é sincero. Por exemplo, o caso que aconteceu com o pastor Paulo Júnior, ele foi sincero, ele chegou e expôs, né. Quantos são os líderes que a gente conhece que não tem essa sinceridade, que não larga o osso, né? É só a gente olhar para o sistema religioso, né? Quem dera se todos os líderes viessem à tona e falasse. Agora, ó, engraçado porque eu estava reparando algumas coisas, eu estava reparando certas coisas no meio disso tudo que anda acontecendo, e eu percebi que, cara, colocaram um monte de coisa, né, no pecado do cara, acrescentaram umas coisas aí, espera aí, vamos acrescentar mais? Acrescentaram adultério, acrescentaram, o homossexual, né, ismo, né, acrescentaram, verba, desvio de verba, acrescentaram um monte de coisa na conta do cara, mano. O cara confessou uma certa debilidade, um pecado, e como ele disse, né, vai vir várias especulações, acrescentaram também até adultério, né.
na conta do cara. Aí coisas que depois não foram batendo, porque depois a esposa dele falou algumas coisas, aí essas pessoas que vieram acrescentando esses negócios, né, essas coisas a mais, depois vieram falar: "Não, mas não, é porque ele não fez isso, que isso aqui, isso, isso". E eu fico olhando, uma coisa resumindo, porque eu não quero que esse vídeo fique muito comprido, resumindo, uma coisa eu falo para você, se ele fosse um pregador coach, ele não estaria sofrendo tanto que ele está sofrendo, os ataques que ele está sofrendo. Se ele fosse um David Leonardo, por exemplo, né, ele não estaria sendo atacado do jeito que ele está sendo atacado aí, né. Eu vejo o pastor Paulo Júnior, não estou dizendo que ele está certo, né, se ele cometeu o pecado que cometeu, se ele mesmo falou, ele mesmo se retirou, não estou dizendo que ele está certo, não estou aqui passando a mão na cabeça dele, mas eu fico olhando a forma como a internet, como as pessoas atacam e fazendo a comparação, né, fazendo a comparação.